Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é a minha irmã, para que me tratem bem por amor a você. E minha vida será poupada por sua causa. Esse cara que tem toda essa fé, fica com medo de morrer e fala assim, para a esposa dele, mente. Inclusive diz isso sabendo que alguém vai possuí-la. O cara fez algo que, ao meu ver, é o oposto da fé em Deus. E aí ele sai de lá mais rico do que ele chegou. Sim. E abençoado pelo faraó ali. Eles vão aqui para o Egito, não é? E quando ele vai para o Egito, olha só, houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando ele estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é a minha irmã, para que me tratem bem por amor a você. E minha vida será poupada por sua causa. Rodrigo, aqui eu tenho uma dúvida muito grande. O cara era o cara da fé. É o grande patriarca. Ele é o pai da fé. Deus falou, abandona tudo e vai para uma terra que eu nem te mostrei ainda. Ele falou, vou. E vão para cima. E você é abençoado. E eu tô contigo. E ele, tô contigo, vamos para cima. E aí ele vai. E aí esse cara que tem toda essa fé... Fica com medo de 2 soldadinhos? Fica com medo de morrer e fala assim, para a esposa dele, mente. Mais ou menos, né? Depois a gente vai falar, mas entre aspas, conta uma meia-verdade. Você diz que é minha irmã. Inclusive diz isso sabendo que alguém vai possuí-la. Caraca! Que isso? Rodrigo, me explica isso, cara. Por que alguém assim se submete a isso, sabendo o que vai acontecer com a esposa? Tem um método de estudo da história que eu sou fascinado por ele, chamado psicobiografia, que o pessoal não deve confundir com psicografia. Psicografia é aquela prática espírita kardecista de escrever cartas de quem já morreu. Isso é psicografia. A psicobiografia é quando você dá as mãos para um psicólogo, para um analista, para um psiquiatra, e junto com as ferramentas da análise, você percebe o caráter, a personalidade, os atos de alguém do passado com base no que se pode saber dele. Então já fizeram trabalhos excelentes de psicobiografia, por exemplo, com Santos Dumont. Descobriram que Santos Dumont, quando suicidou, não foi nada de medo do avião na Segunda Guerra. Aquilo ali, na verdade, foi um problema de bipolaridade que Santos Dumont tinha. E o avião apenas desencadeou um problema lá atrás. Fizeram este Nero, fizeram sobre Herodes, muitas psicobiografias interessantes. E vamos analisar então uma aqui de Abraão. Ele provavelmente tinha problemas com o pai. Tanto é que a ordem de Deus foi que ele saísse de Ur para a Terra Santa. E você falou, ele trouxe Ló, mas antes o pai veio junto. E o pai tinha mais 2 outros irmãos de Abraão. E um deles morre, que é justamente o pai de Ló. O outro irmão de Abraão vem com eles para Padã. A gente fica imaginando qual seria a relação dele com o pai. Mesmo porque o nome de Terá significa estação. Pessoa parada, devagar. O filho deveria ser o oposto do pai, querendo crescer e o pai jogando para trás. Provavelmente Terá humilhava Abraão para os outros irmãos. E Abraão trazia problemas da sua juventude até a fase adulta. Ele tinha alguma questão mal resolvida da infância, Faraó trouxe aquilo à tona e aí ele fraquejou. Entendi. E aí talvez ele se colocou numa posição de menino quando ele era... De menino, entendi. O adulto assim. é filho da criança. Sim. E, assim, é muito interessante isso, né? Porque se isso é consequência de algum problema paterno, Em 80% dos casos... E 80% dos casos, a gente reconhece o seguinte, que... vou avançar, mas eu volto, né? Isaac, que é filho dele, né? Quando tem uma esposa, que é a Rebeca, passa por uma situação idêntica e diz para Rebeca se passar pela irmã dele também. Exatamente. Ou seja, talvez esse problema não tenha sido resolvido por Abraão. Até porque daqui a pouco a gente vai contar sobre uma cena que ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Então é como se na sua história ele não tivesse conseguido perdoar o pai, não tivesse conseguido resolver o problema paterno que ele tinha. É que tem coisas emocionais Isso foi passado adiante. Que não se resolve de uma vez. Há problemas emocionais que você consegue resolver.
Há problemas que você demora a resolver, há problemas que você vai conviver com eles. Você entendeu? Mas faz parte do crescimento. E quem lê a Bíblia a primeira vez fala, não, isso aqui é invenção. Como é que a história do filho vai repetir igualzinho do pai? Isso aqui é novelístico demais. Até o dia que ele conversa com um psicólogo, e o psicólogo vai mostrar assim, não, senhor. Pelo contrário, está repleto de casos aí onde as pessoas repetem padrões de comportamento. Muitas moças têm a tendência a casar com um homem que é semelhante ao pai com quem ela teve problema. E muitos homens têm a tendência a casar com a mulher que é semelhante à mãe com quem ele tinha problema. Não é uma lei de 100%. Mas isso é muito. Mas há muitos casos. Sim, muitos casos. E repetem. Por isso que é importante, e até que eu pego a história de Abraão, e pegando a Bíblia de uma maneira geral, que a Bíblia dá muita importância a conhecer os ancestrais. A gente despreza isso. É fulano que gerou Beltrano, vai falar... Ele não começa com a história de Abraão, começa com os ancestrais de Abraão. Olha a sabedoria de Deus. Se fosse um ocidental escrevendo a Bíblia, era uma vez um homem chamado Abraão. Você não ia saber nada do pai dele nem de ninguém. A Bíblia não. Ela não começa com Abraão. Começa lá com o tataravô dele. 5 gerações antes. Porque aí você vai entender o filho. Sim. E aí, se a gente fosse até levar para o mundo dos negócios, por exemplo, né? Imagina, né? Vamos falar de dinheiro. Você nasce num lar onde seu pai e sua mãe brigam o tempo todo sobre dinheiro na mesa, não sabem gerenciar recursos, não falam sobre educação financeira e vivem gastando mais que deveriam. Qual que é a chance do filho fazer a mesma coisa? Altíssima. Não é? Altíssima. E aí você vai conversar com alguém aqui, como que seus pais davam com dinheiro? Nem falavam sobre isso, estava sempre faltando. Mas eles ganhavam dinheiro? Ganhavam bem, mas eles gastavam muito. E você? Eu também. E não sobra. E aí você vai tendo réplicas de comportamentos. Então, realmente, é muita sabedoria. Só que aí, então, vou fazer outra pergunta para você. Isso aconteceu. Né? Abraão, ele fez isso, que à primeira instância parece sem sentido para alguém de tanta fé. Em especial, até lendo a história de Abraão, você vê que Deus estava com ele. Ou seja, se ele só seguisse tudo que era para fazer, era muito difícil ele sofrer uma punição, porque Deus... Tanto é que, desculpa interromper, só uma coisa que Deus estava com ele, uma ilustração que muita gente não percebe. Ele foi recebido por Faraó. Olha lá. Isso é, no mínimo, chefe de Estado. Lembra que eu falei que muitos reinos, como a Síria, começaram que o fundador daquele império começou como um nômade, que instalou e tudo mais. Depois eu posso contar ao longo da história como é que Abraão foi fazendo riqueza. Posso mostrar isso aqui. Como é que ele foi aumentando suas posses. Abraão já era rico naquele Já era rico, mas ele foi ficando cada vez mais rico. Como é que ele foi? Ele era rico assim. Quando ele chega em Canaã, ele era rico como se fosse um milionário. Um camarada. É que milionário hoje, 1 milhão não é tanto dinheiro assim, dependendo da situação, né? Se você tiver 2 padarias aí, você já é um milionário. Né? Mas ele era um camarada que chegou em Canaã, talvez, se eu fizesse um paralelo, com 2 padarias, uma casa própria, e depois ele se tornou dono de uma cadeia de padarias. Sim. Você está entendendo? Esse que é o ponto. Agora, note que nessa fase aqui, ele já foi recebido pelo faraó. Qual a chance de um Zé Ruela chegar lá na Itália e ser recebido pelo ministro? Então, quer dizer... Ele já era um camarada respeitado. É como se fosse um Elon Musk que vem ao Brasil e pode colocar na agenda que ele vai a Brasília. Mas aí, olha só, então, assim, essa primeira incongruência, beleza, entendi. Né? É algum problema paterno, alguma coisa assim. Só que aí, eu vou ler essa continuação aqui, porque é uma segunda incongruência para mim. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sara era uma mulher muito bonita, que era o medo dele. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Olha que humilhante. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Ou seja, comprou-a, basicamente. Um dotezinho ali, né? Mas agora que vem incongruência para mim. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá." A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Ou seja, o cara fez algo que, ao meu ver, é o oposto da fé em Deus, naquele momento ali. E eu entendo ele ter um perdão espiritual, mas eu não entendo ele não ter uma consequência material. Tá? O Abrão, né? Abrão. E aí ele sai de lá, tendo cometido, ao meu ver, mundano aqui, um erro, mais rico do que ele chegou.
Mas tem um... Eu não sei se... E abençoado pelo faraó ali. Eu não sei onde tá isso, mas não tem uma parte da história que Deus fala com o faraó num sonho? Nossa, que é José. Esse foi o José. Não, porque Foi a José. história... Foi a história de José. A história de José? Foi a história de José. Tá bom. Mas, pensei que era nesse. mas a pergunta dele procede. Aparentemente, qual foi a punição de Deus, ou a repreensão de Deus? Uhum. Vou te dar duas punições. É quase como se ele parabenizasse ele pelo erro. E não foi. Abraão, aqui, demonstrou uma fraqueza de caráter feia. Uhum. Por quê? Eu posso dar um exemplo lá da frente só para voltar, mas eu preciso desse exemplo. Uhum. Na frente nós vamos falar que vai ter uma batalha envolvendo os reis de Sodoma e Gomorra. Tá. E primeiro me dá esse spoiler, o sobrinho de Abraão vai ser preso. Abraão vai juntar 318 homens da sua casa, guerreiros, e vai atrás dos sequestradores de Ló, junto com outros reis. Ele rebenta com aqueles reis lá, e quando ele vence a batalha, e ele foi o principal vencedor da batalha, os outros reis, que incluíam os reis de Sodoma e Gomorra, falaram: Abraão, a maior parte do espólio de guerra é seu. Abraão falou assim: não, eu não quero nenhum espólio de guerra para que vocês não falem que vocês me enriqueceram, porque a minha riqueza tem que vir de Deus. Ali ele acertou. Olha que interessante, lá ele não aceitou a riqueza que veio dos outros reis. Ele teve nobreza. Aqui ele aceitou a riqueza que veio de Faraó por um erro que era dele. Percebeu o contraste? Então essa riqueza a mais que ele ganhou de Faraó aqui foi maldita. E foi tão maldita que duas coisas aconteceram um pouco tempo depois. Uma séria briga em família dele com Ló. E por que foi? Vocês sabem disso. Por que a maioria das pessoas que ganham na loto ou na loteria ficam numa situação financeira pior do que antes de ganharem em poucos meses depois? Tá dando dinheiro pra família inteira? Porque grande fortuna chegando de uma vez só de paraquedas para quem não está preparado para recebê-la, muito dinheiro na hora errada é prejuízo. Falei bobagem? Não. É verdade. Tá Até- certo? Se você não tiver estrutura para crescer e de uma hora para outra você transforma a sua empresa de 20 para 40, você não estava preparado para aquilo. Você vai ter problemas administrativos. Abraão teve a empresa dele, crescida de maneira exponencial, de um modo errado, com uma origem escusa e num tempo errado. O que gerou em pouco tempo? Briga de Ló, dos pastores de Ló com os dele. Não tem paz para todo mundo aqui. Desentendimento em família. Uhum. Segundo problema que Abraão teve, ele ganhou muitas coisas do Egito. Provavelmente, foi aqui que ele ganhou uma serva chamada Agar. Ave Maria. Porque Agar era egípcia. De onde que veio essa serva egípcia que foi dada para Sara? Caraca, cara. Então ele também teve a sua punição.